Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 7 ao 9. Capítulo 7. E disse o sumo sacerdote: porventura são assim estas coisas? Estevão respondeu: irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais, e não lhe deu nela herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria em possessão, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Pois Deus disse que a sua descendência seria peregrina em terra estranha, e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disso sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. Assim, então gerou Abraão a Isaque e o circuncidou ao 8º dia. Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e o livrou de todas as suas tribulações, e lhe deu graça, sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então uma fome a todo o Egito e Canaã, e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais pela primeira vez. E na segunda vez deu-se José a conhecer a seus irmãos, e a sua linhagem tornou-se manifesta a Faraó. Então José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, 75 almas. Jacó, pois, desceu ao Egito, onde morou ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certo preço em prata aos filhos de Emor em Siquém. Enquanto se aproximava o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo crescia e se multiplicava no Egito, até que se levantou ali outro rei que não tinha conhecido José, usando este de astúcia contra a nossa raça, maltratou a nossos pais ao ponto de fazê-los enjeitar seus filhos para que não vivesse. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo ele enjeitado, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em palavras e obras. Ora, quando ele completou 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sofrer injustamente, defendeu-o e vingou o oprimido, matando o egípcio. Cuidava que seus irmãos entenderiam que por mão dele Deus lhe havia de dar a liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte apareceu-lhes quando brigava e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que fazia justiça ao seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu senhor e juiz sobre nós? Acaso queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos,
E passados mais 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés, vendo isso, admirou-se da visão, e aproximando-se ele para observar, soou a voz do Senhor: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés ficou trêmulo e não ousava olhar. Disse-lhe então o Senhor: Tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, e vi com efeito a aflição do meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito, a este Moisés que eles haviam repelido, dizendo: Quem te constituiu Senhor e juiz? A este enviou Deus como Senhor e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Este é o Moisés, que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. E este é o que esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar, ao qual os nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seus corações voltaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Fizeram, pois, naqueles dias o bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegravam nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel? Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus de Renfã, figuras que vós fizeste para adorá-las. Desterrar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Entre os nossos pais no deserto estava o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, tendo, por sua vez, recebido, o levaram sob a direção de Josué, quando entraram na posse da terra das nações que Deus expulsou da presença dos nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que lhe fosse dada achar habitação para o Deus de Jacó. Entretanto, foi Salomão que lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também vós, ao qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando fora da cidade, o apedrejavam.
e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Capítulo 8. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. E uns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os entregava à prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. As multidões escutavam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que operava. Pois saíam de muitos possessos os espíritos imundos, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, pelo que houve grande alegria naquela cidade. Ora, estava ali certo homem chamado Simão, que vinha exercendo naquela cidade a arte mágica, fazendo pasmar o povo da Samaria e dizendo ser ele uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus que se chama grande. Eles o atendiam porque já desde muito tempo os vinha fazendo pasmar com suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres, e creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e admirava-se, vendo os sinais e os grandes milagres que se faziam. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles ainda havia descido, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes puseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos os apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sob quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá, tua prata contigo à perdição, pois cuidaste adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-te, pois, dessa tua maldade, e roga ao Senhor, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Eles, pois, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai em direção do sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o qual está no deserto. E levantou-se e foi, e eis que um etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro.
E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes, porventura, o que estás lendo? Ele respondeu: Pois como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se sentasse. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação foi tirado do seu julgamento. Quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe tomou a palavra e, começando por essa escritura, anunciou-lhe a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco: Eis aqui a água. O que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. E Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o viu mais o eunuco, que jubiloso seguia o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azote, e indo passando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Capítulo 9. Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, que conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que te cumpre fazer. Os homens que viajavam com ele aquietaram-se e ficaram emudecidos, ouvindo na verdade a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Respondeu ele: Eis-me aqui, Senhor. Ordenou-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem o poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe cumpre padecer pelo meu nome. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como umas escamas e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo tomado alimento, ficou fortalecido. Depois demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo.
Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si matá-lo, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas de dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, tomando de noite, desceram-lhe pelo muro dentro de um cesto, e tendo Saulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Assim andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor, falava e disputava também com os helenitas, mas procuravam matá-lo. Os irmãos, porém, quando souberam, acompanharam-lhe até Cesareia e enviaram-lhe a Tarso. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Achou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia numa cama porque era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta, faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas, a qual estava cheia de obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela, adoecendo, morreu, e tendo lavado, a colocaram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, levaram-lhe ao cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. Tornou-se isto notório em toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Quero pedir perdão que minha voz não está boa. Barulho de ônibus, de caminhão. Parece que quando você começa a ler, irmãos, tudo que tem que acontecer de barulho acontece. Mas vamos firme e forte. Estou precisando do microfone ainda. Se alguém sentir no coração de nos ajudar, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, seja membro do canal, né? Nós temos 3 opções aí: bronze, prata e ouro. Você pode estar nos ajudando. E também no final do nosso vídeo tem o nosso QR Code, que você pode fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se Deus nos permitir.